Opa, fala rapaziada, tudo de boa? Então, hoje o vídeo é diferente, deu uma vontadezinha de fazer algo sobre joguinhos de terror, aproveitando também o mês do medo, que na verdade não é o mês do medo, porque eu atrasei pra caramba com isso daqui, porque tá tendo obra aqui em casa e basicamente eu não tô tendo tempo pra gravar um simples áudio, porque é impossível ter silêncio nessa casa, basicamente, mas aproveitando que agora tá dando pra gravar, né, eu achei interessante fazer agora mesmo atrasado. Então, vou falar aqui sobre os jogos de terror, mais especificamente os jogos Play 2. Talvez já tenha jogado, mas eu vou falar aqui os melhores. Lembrando que não estão em nenhuma ordem específica, então se você gosta ou já conhece algum, fica a seu critério decidir em qual ordem ele fica. E deixa nos comentários o qual que você mais gosta, se você conhece algum. E o primeiro dessa lista é Fatal Frame, a lendária série de terror fantasma japonês aos jogadores de PS2. O primeiro jogo coloca os jogadores na pele de Miku Hinazaki, que procura por seu irmão Mafuyo, depois dele desaparecer em busca de seu tutor na assombrada mansão Rimuro, e cai de cabeça em um mundo de terror. Com uma câmera como o único meio de defesa no jogador, Fatal Frame é um dos jogos de sobrevivência de terror mais arrepiantes, pois eles devem enfrentar o fantasma para bani-lo e sobreviver. É um novo aspecto de combate que foi replicado em outras séries de jogos, mas em menor grau. Resident Evil 4. Esse daqui é um clássico dos jogos de survival horror que lançou lá no Play 2 e pra GameCube. Pois é, o jogo é antigo mesmo. Resident Evil 4 é o favorito de muitos jogadores e sem dúvida o jogo mais querido da franquia Resident Evil. Leon S. Kennedy deve encontrar a filha do presidente e passar por muitos desafios para chegar até ela. Ogros gigantes, ganados e o Del Lago. E uns carinhas a mais aí, que vocês estão cansados de saber. A munição é escassa e o jogo é desafiador, tendo uma comunidade ativa até hoje, mesmo depois do lançamento do remake. O clássico se mostra ainda muito atraente para quem tem o Play 2. Haunting Ground, não sei se eu falei certo, mas esse é um game não muito conhecido da Capcom, mas oferece uma experiência de jogo de terror completamente refrescante em comparação ao Resident Evil, colocando mais ênfase na parte de sobrevivência do que no gênero de survival horror em si. Os jogadores assumem o controle de Fiona, quase indefesa, cuja única opção para escapar dos encontros horripilantes, em alguns lugares, é basicamente correr. Você corre ou morre. É isso aí, você entendeu. Embora sua jogabilidade seja muito derivada de seus títulos, como Clock Tower, ainda continua sendo um jogo bem estabelecido, com ambientes fantásticos e uma atmosfera que esmaga o jogador com tensão. Imaginando que tipo de novo terror vai estar aguardando só você virar um corredor, tá ligado? Ainda hoje, Haunted Ground ainda ocupa um lugar especial no coração de sua pequena e apaixonada base de fãs. Justamente porque ele não é tão famosinho assim, mas é um ótimo game. Silent Hill 3. Após o intervalo de Silent Hill 2, o terceiro jogo trouxe os jogadores de volta à história do primeiro, apresentando Heather, ou Cheryl, como era conhecida, né? Como protagonista principal que se encontra na cidade titular após perseguir a mulher que matou seu pai, ele permanece fiel aos 2 episódios anteriores, com a sua perspectiva em terceira pessoa, outro mundo de pesadelo e uma série de monstros que o jogador deve superar ou matar. O jogo também inclui um quebra-cabeça, vários locais e monstros grotescos no típico estilo de Silent Hill. Ruin of Roses, um game bem polêmico e foi banido no Reino Unido. Um terror de sobrevivência que apresenta uma escola invadida por crianças com políticas semelhantes à do Senhor das Moscas. O estúdio se dedicou a fazer um novo tipo de terror que investigasse o terror incompreendido das meninas. Houve rumores de suposto conteúdo de violência obscena e erotismo que, embora tenha se mostrado falso no produto final, ainda foi banido. Com uma bela trilha sonora, combate corpo a corpo, criaturas e chefes, Rule of Roses se enquadra em categorias semelhantes a Silent Hill. The Tang é da mente da Konami, e o jogo funciona como uma sequência do clássico filme de terror Cult. O jogador controla o Capitão Blake, que é enviado para investigar uma instalação estranha, onde os eventos preocupantes estão ocorrendo. Tipo naquele filme de Aliens, tá ligado? Esse jogo pode ser bastante desafiador, muitas armas disponíveis para o Capitão Blake destruir os Walkers, ou os Scuttlers. Não sei se é assim que fala, né? O Capitão Blake também depende de injeção de adrenalina para evitar que sua mente se quebre com as feras horríveis com as quais ele entra continuamente em contato. Há muito combustível para pesadelos em The Tang, por isso é altamente recomendado para os jogadores que amam criaturas estranhas e bicho esquisito. Echo Night Beyond. Eu não sei falar isso, cara. Eight Echo Night Beyond. Antes dos jogos de Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring lançarem, a From Software foi responsável por essa coisa aí. Um jogo de terror para PS2 que seria uma experiência muito diferente para os jogadores de Soulsborne. Ele se concentra mais no terror e na sobrevivência, contando com uma história que combina ambiciosamente ficção científica e fantasmas, para criar uma experiência totalmente única e diferente.
seguinte: os recém-casados Richard e Claudia embarcam em um ônibus espacial para a Lua, enquanto forças sobrenaturais causam falhas no motor do ônibus espacial quando eles pousam, causando um acidente mortal que mata muitos passageiros que se tornam fantasmas que inundam a base, deixando tudo para o Richard liberar os espíritos que agora estão presos na base, sem se juntar à Legião dos Mortos. Silent Hill Origins é sem dúvida o Silent Hill mais emocionante pro PS2. E não tem enrolação nenhuma com esse jogo não, porque antes dos eventos do primeiro Silent Hill, Travis Grady está em busca de uma garota que ele resgatou de um incêndio, apenas para ter suas próprias memórias reprimidas confortando. O som do rádio de Travis alerta sobre inimigos próximos e aumenta a atmosfera misteriosa do jogo. Como o resto da franquia, existem vários finais de gravidade variável, e o Travis precisa manter o juízo sobre ele para discernir a realidade do outro mundo. Fatal Frame 3 The Torment é o melhor Fatal Frame do PS2, com mais fotografias de fantasmas e personagens jogáveis. Os fantasmas em Fatal Frame 3 estão mais assustadores do que nunca e as cenas de morte deixarão os jogadores têmulos e enjoados. O jogo tem 3 personagens jogáveis e muitas vezes fará com que os jogadores alternem entre a vida real e o estado de sonho, onde todos os tipos de pesadelos podem ocorrer. Jogadores que não gostam, muito das ideias de fantasmas, de pesadelos invisíveis, sempre os observando, podem querer jogar Fatal Frame 3 The Torment com os amigos, de tanto que você pode se cagar de medo nesse game. Siren, ou Forbidden Siren, eu não sei se eu falei certo de novo, como é conhecido na Europa, é um clássico do jogo terror definitivo que infelizmente é esquecido em comparação com os outros gigantes japoneses, como Resident Evil ou Silent Hill. Um cenário de ilha rural sinistro, cheio de habitantes perigosos, sedentos de sangue, não há como negar os sustos que trouxe. Mesmo que a série tenha sido em grande parte esquecida, dividido em episódios e apresentado até 10 personagens jogáveis, Siren mergulha na luta de cada um desses personagens enquanto eles lutam com os habitantes da ilha, confrontando-os com violência sendo furtivos. Perto deles fazem uso de esconderijos, como sua mecânica única para permitir aos jogadores ver através dos olhos dos inimigos, o que é muito interessante, cara. Muito pouco jogo usa desse recurso hoje em dia, mas seria interessante alguns, de terror com essa mecânica. Siren tinha muitos recursos exclusivos e um enredo interessante, mas infelizmente alguns momentos eram muito chatos, o que impediu que o game chegasse perto da perfeição. É tipo jogar Spider-Man e controlar Mary Jane, momentos chatos demais, é tipo isso. Uma sequência direta de Siren 2 retorna com seu estilo de jogo, de episódio e elementos de terror e de sobrevivência, pois o personagem deve sobreviver aos perigos dos habitantes da ilha. Embora mantendo os aspectos da jogabilidade emocionante do original, ele perde um pouco da dificuldade e de tentativa e erro, que atormentou muita gente no jogo original, criando um jogo totalmente mais agradável, porém assustador. O jogo se passa na ilha de Yamajima, onde toda a população desapareceu durante o apagão de 1976. Um jornalista trabalhando em um artigo, uma balsa contendo alguns outros passageiros e um esquadrão de soldados encontram um caminho para a ilha, onde estão sujeitos a perigos e horrores que ali espreitam. Curse, The Ace of Isis. The Eyes of Iris. Esse jogo teria passado despercebido por muitos jogadores, embora aqueles que tentassem teriam encontrado um diamante bruto, não lapidado, a dizer assim, Ainda oferecia alguns sustos e diversões para os jogadores. Ambientado nos anos de 1809, acontecimentos estranhos começam a ocorrer no Museu Britânico, depois que uma gangue de bandidos roubam um dos seus itens em exposição, o Olho de Isis, assim como é dito justamente pelo título, Uma névoa misteriosa percorreu o prédio, matando ou transformando tudo que toca. O jogo acontece, na sua maior parte, se referindo ao museu, mas Curse também se leva os jogadores em viagens ao litoral e até as pirâmides do Egito. Basicamente tem vários cenários alternativos. Resident Evil Outbreak. Talvez não seja um título em que pensamos primeiro quando pensamos na série Resident Evil, mas também é um dos mais assustadores e marcantes em questão emoção, Tendo marcado muitas pessoas na época do PlayStation 2. Eu vi aqui nos comentários no vídeo anterior que muita gente gostou do Outbreak. Eu tinha falado que eu não achei tanta graça, mas isso é mais opinião e também porque eu não tive acesso a esse jogo. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse o Play 2, pegasse o jogo, com certeza eu ia me divertir da mesma forma. Os moradores de Raccoon City estão lutando pela sobrevivência contra o T-Vírus antes que se transforme em zumbis. Se você for atacado por algum inimigo, o vírus dentro de você aumenta. Chegando a 100, você se torna um zumbi. Tendo uma mecânica muito interessante, Podendo equipar pedaços de canos, armas enormes ou simplesmente correr como
um louco para permanecer vivo, né? Tendo 5 cenários diferentes enquanto explora e sobrevive. Como você pode esperar, e mesmo de jogabilidade, resolução e quebra-cabeças, está incorporado nesse jogo. E é um jogo de Resident Evil à moda antiga, e foi o primeiro jogo da série a oferecer o jogo online também. Silent Hill 4 The Room. The Room é uma felicidade de terror psicológico, cheio de reviravoltas e certamente vai fazer você colocar uma fralda de tão cagado que você vai estar, né, mano? Porque se você não for muito corajoso, já se prepara que você vai soltar uns gritos, hein? Esse jogo concentra-se menos em quebra-cabeças e mais em combate, ao mesmo tempo que garante que o jogador nunca saiba o que pode estar por vir, tá ligado? Qualquer esquina que você vire. Os jogadores nunca terão certeza que o Harry está fazendo é real, se algo que é ao seu redor é real ou se ele tá vivo desde o início. É um título obrigatório para quem sente que já viu de tudo em jogos de terror, porque há muitas surpresas nesse game aqui. O vídeo vai terminando por aqui, espero que tenham gostado, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais novidades aqui. E se você gosta de arte digital, passa nas minhas redes sociais e também na minha conta pessoal, que basicamente eu vou estar fazendo algumas postagens lá, e também no meu canal secundário se você gosta de desenho, fechou? Muito obrigado por me assistir até aqui e até a próxima.